Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Intimamente Pod, um podcast que é feito por mulheres, com mulheres e para mulheres. Eu sou Juliana Torres, fisioterapeuta pélvica e sexóloga. Eu sou Evelyn de Home, psicoterapeuta clínica, especialista em relacionamento e sexualidade. E hoje estamos só nós duas aqui. Eu sei que você está estranhando, porque nossos episódios têm sempre convidadas maravilhosas, não que nós não somos maravilhosas e incríveis, mas somos todas. Sempre temos convidadas incríveis para acrescentar muito conhecimento. Então, assim, por que a gente está fazendo esse episódio nós duas, né? Hoje é literalmente um marco da nossa primeira temporada aí. Já tivemos 10 convidadas aqui, foram maravilhosos todos os nossos encontros, acrescentou muito conhecimento pra gente e a gente vai falar exatamente sobre isso. A gente vai pegar assim, misturar tudo, falar sobre cada episódio, colocar os pontos principais que inclusive eu, né, como terapeuta, percebi dentro das dinâmicas que foram escolhidas aqui, assim como a Juliana aí falar a abordagem dela no que diz respeito à fisioterapia pélvica. Então, vamos começar. Acompanha a gente, não esquece de se inscrever no YouTube e lá no nosso Instagram já linkar todo mundo, escrever, manda para as amigas, sempre tem conteúdo novo. Toda semana a gente faz uma coisa interessante para acrescentar conhecimento e informação para você aí de casa. Exatamente. Então, a gente fez 12 episódios contando com esse. Isso. Com 10 convidadas e foram temas bem variados, justamente para que a gente pudesse falar sobre várias áreas dentro da própria sexualidade, da intimidade. Muita gente associa sexualidade com sexo em si, né? Mas a gente viu, né, com todos esses temas, que até corrimento vaginal, até incontinência urinária, tudo isso faz parte, comportamento feminino, da sexualidade. E a gente vai começar lembrando do episódio da nossa estreia, que foi com a Dani. Que foi nossa primeira convidada, Dani, perfeita. Maravilhosa. Sempre tá com a gente. Dani, ela é responsável, administradora. Dona do sex shop Love Mania, né? Que fica localizado aqui em São Luís, Maranhão. E ela também é sexóloga. Então, assim, ela pegou toda a expertise que ela tinha como administradora para criar, né, a Love Mania. E, junto com isso, ela resolveu estudar mais sobre sexualidade, porque assim, gente, ela e a sócia dela, na loja, elas literalmente dão, assim, uma aula do que você pode fazer, do como você pode entender sexualidade, de como você pode utilizar os acessórios, né, eróticos, justamente na sua vida. A gente até já fez trabalho junto com ela, voltado para a área de acessórios e saúde sexual, né? Por que saúde? Porque a gente sempre pensa em acessório sexual como uma coisa assim, né, pervertida. E ela fala bastante, né, que inclusive ela trouxe nesse episódio, que foi a utilização desses recursos na saúde sexual. Então o tema foi justamente esse, o mercado erótico como aliado na saúde sexual. Exatamente. Porque muitos clientes chegam até essas lojas procurando soluções dos seus problemas, e por isso que a Dani, ela foi se especializar em sexualidade para conseguir orientar a utilização de alguns equipamentos de uma maneira que pudesse ter uma visão não só técnica do produto, mas de conseguir orientar o cliente de alguma forma numa utilização adequada. Por exemplo, que a gente falou nesse episódio sobre o uso dos lubrificantes. Então, lá no atendimento da fisioterapia, e a Evelyn acredito também da mesma forma, quando a gente pede para comprar algum tipo de recurso para ajudar na dinâmica sexual, tem que saber exatamente aquele que dá certo para aquela pessoa, porque nem tudo tem ainda no mercado farmacêutico, né? Sim, então a gente consegue encontrar alguns produtos que as lojas conseguem trazer, e, por exemplo, lubrificantes para quem tem excesso de lubrificação, por incrível que pareça, mas para conseguir ajudar um pouco no atrito, quanto também lubrificantes que tenham determinadas especificidades a depender se a pessoa está na menopausa, ou se a pessoa está tendo algum tipo de desconforto na hora da relação sexual, além de outros equipamentos que vão ajudar a relaxar a musculatura se estiver com desconforto, a estimular regiões mais sensíveis da região íntima. E na fisioterapia, a gente, quando orienta a paciente, a gente passa a parte física da anatomia, ensina a utilização e consegue agregar com os exercícios a utilização, por exemplo, de aparelhos vibratórios para as massagens, outros recursos como bombas para estímulo do clitóris, além também
da equipe multi trabalhando com a psicologia, né? Lá dentro do consultório a gente acaba indicando para as pessoas irem, por exemplo, ao sex shop. Muitas têm aquela reclamação. Eu tenho, por exemplo, pacientes idosas que vão no sex shop e compram acessórios porque nunca conseguiram, por exemplo, chegar a um orgasmo, né? Tem, às vezes, um parceiro com quem já não tem mais uma dinâmica sexual ativa, né? Por questões de saúde mesmo do parceiro. E muitas das vezes os parceiros, infelizmente, depois que eles deixam de estar ativos no que diz respeito à região peniana, eles não procuram outras formas de satisfazer as suas parceiras. Eles entendem que, eu tô ali fora da minha função, então a minha parceira também agora vai descansar, né? Isso, gente, não é isso não. As mulheres, elas muitas das vezes, elas continuam com a necessidade sexual ativa, independente do que esteja acontecendo com a sua parceria, e aí é muito importante que ela vá para esse lugar de autoconhecimento, e aí eu indico sim para as minhas pacientes, não só para as pacientes idosas, mas pacientes assim, solteiras, pacientes que têm um relacionamento, que querem se conhecer melhor, querem entender como funcionam, pacientes, por exemplo, que têm namoradas, que mesmo elas sempre tiveram numa posição muito ativa e nunca deixaram que seu corpo fosse explorado, então isso tudo precisa ser trabalhado em cima dessa prerrogativa. E aí a gente precisa falar cada vez mais e normalizar cada vez mais a visitinha ao sex shopping, gente. A gente fica achando um monte de preconceito aí, mas não é isso não. Depois desse episódio da Dani, a gente encontrou com Patrícia Canelas, exatamente, né? A gente falou que é sobre urologista maravilhosa, que também. acrescentou muito conhecimento pra gente, né, Ju? A Patrícia, ela tem um currículo que é invejável, né? A Patrícia, ela, por ser mulher, urologista, que já quebra a primeira ideia de que urologista é atendimento para homens, né? Sim, muita gente fica, o quê, Juliana? Como assim? Eu tenho que procurar um urologista também? Precisa, porque é para tratar das disfunções urinárias. E o episódio foi Saia do Molhado, que é justamente para sair aquela ideia contrária, né? O molhado. É o molhado no outro sentido. É o molhado no outro sentido, gente. No sentido assim, que já não é mais tão bem-vindo. Ninguém quer estar perdendo urina por aí, né? Na Exatamente. vida. Tô sorrindo aqui com Juliana. Meu Deus do céu, me urinei. Tanto não, que tem gente, não é pra estar assim. Umas frases que já são populares, que as pessoas falam, eu mijei de tanto Mijei de rir. Gente, não, gente, não é pra estar mijando de rir, não. Fiquei com tanto medo que mijei nas calças. Já normalizou, né? Normalizou-se. E, na verdade, foi o que a Patrícia falou, né? Nenhum escape de xixi, de urina é algo absolutamente natural. Não é para estar escapando nada. Se está escapando alguma coisa, é porque alguma coisa aí precisa ser olhada com mais cuidado, precisa ser tratada. E aí a gente falou sobre essa questão do quanto a pessoa vai se sentindo desconfortável, quando ela fica tendo perda de urina. Muitas das vezes, mais até os homens do que as mulheres nesse sentido, que nós mulheres aí todo mês usamos absorvente, estamos acostumadas desde muito novas a colocar coisas absorventes ali nessa região íntima, enquanto os homens de maneira alguma, né? Então tem um prejuízo social muito significativo, a pessoa gera constrangimento, fica sempre com medo de que vá acontecer, de que ela esteja ali na sua rotina normal. Então, assim, imagina uma mulher passar o dia inteiro, todos os dias da vida, com um absorvente, simplesmente com medo de que vá acontecer um escape. Então, assim, precisa ser tratado. Patrícia falou brilhantemente sobre isso. Até sugiro que a gente coloque todos os nomes de todo mundo que contribuiu aqui com a nossa primeira temporada, coloque lá o Instagram de cada um desses profissionais fantásticos que estiveram aqui com a gente, porque, assim, foi muito acréscimo de informação mesmo, gente, tá? Exatamente. E, como tu falaste, né, Evelyn, quanto que impacta a qualidade de vida da pessoa, porque tem mulheres que deixam de fazer coisas porque tá com medo de estar com cheiro de urina e deixam de fazer uma atividade física ou de utilizar um short rosa, porque pode aparecer que tá molhado. Exatamente. Então, geralmente faz a escolha por shorts que são pretos, deixam de ter relações sexuais e de encontrar pessoas, conhecer pessoas se não está dentro de um relacionamento, para os dates, né? Sim, com medo do que pode acontecer, não só em relação à incontinência urinária, mas sobre várias das disfunções que a gente trouxe aqui durante os nossos episódios. Exatamente. Né?
Depois disso, a gente falou com a nossa queridíssima, falando justamente sobre transformações transformações íntimas, Isso, né? foi com a Valéria. Justamente com a Valéria, que falou muito pra gente sobre esse repertório das cirurgias íntimas, daquilo que pode ser... E ela trazendo sobre a parte do emagrecimento, né? Ela falando sobre o impacto da estética, além da questão visual. Da questão do estou bonita, estou feia, né? Mas da qualidade de vida mesmo, sobre energia, né? Sobre disposição mesmo de conseguir fazer as suas atividades e de que a pessoa consiga se sentir confortável, não só nessa parte visual, mas na sua funcionalidade. Sim. Então, isso impacta diretamente os relacionamentos, tanto o relacionamento dia a dia, quanto durante as dinâmicas sexuais, porque muitas vezes a pessoa se inibe até se deixar levar durante o momento, porque está preocupada se a outra pessoa vai visualizar o corpo dela de uma determinada forma, julgar de alguma forma. E que, na verdade, ela falou um negócio muito interessante sobre isso, né? Ela mesma era uma pessoa que era gordinha e ela focou nela mesma no sentido assim de ir para um lugar de emagrecimento e justamente ela caminhou para o lugar do emagrecimento e assim, entendendo que o emagrecimento não é um lugar apenas de seja magro e seja feliz, né? Porque a gente tem muito essa ideia de que, mas se eu tivesse 5 quilos a menos, eu estaria feliz, eu estaria satisfeita comigo. E, gente, às vezes a gente olha, muitas das vezes a gente é lá, né? A criança gordinha que cresce na adolescência também gordinha, fase adulta gordinha e tudo mais, e aí você não tem essa referência do passado de quando eu era com um corpo tal, eu gostava mais. Mas quantas de nós, por exemplo, não temos essa referência de um passado, de um corpo X, e se a gente for olhar lá para trás, eu faço esse exercício no consultório, às vezes eu pego, alguma paciente me traz esse repertório assim de, Evelyn, mas quando eu tinha 16 anos, que eu tinha peso tal, eu já não tinha um corpo legal, não sei o que, eu digo, traz uma foto para mim dessa época tua, né? Aí a gente vai olhar essa foto e, gente, a menina era linda, perfeita, maravilhosa, incrível, vê ela lá brincando com os colegas, e aí eu digo, você diria para essa pessoa que ela é uma pessoa que ela está infeliz com o corpo, que ela não deveria estar feliz com ela mesma, que ela não deveria estar curtindo a vida dela por causa de uma perspectiva estética aí que agora na fase adulta você construiu, fixou. Padrões, né? Gente, são tantos corpos, né? Nós não temos um corpo, um tipo de ser, uma forma. E geralmente é dessa forma mesmo, Evelyn. Quando a pessoa fala, quando tava na época tal, meu corpo era muito mais bonito. Aí mas você estava satisfeita com o seu corpo nessa época? Provavelmente não, na maioria das vezes não. Na maioria das vezes não. Geralmente a resposta é não. Tentar lembrar. A satisfação parece que nunca chega, ainda mais hoje em dia com as redes sociais, muitos filtros, existe esse ponto. O outro é sobre até onde que é importante trabalhar, né, todas essas questões sobre o seu comportamento, sua autoestima, e para procurar ajuda quando realmente observar que já está causando alguma disfunção. Porque, por exemplo, sobrepeso não é só a questão das taxas metabólicas, os exames, né, que a gente faz do exame de sangue, vê que lá o colesterol tá ok, pressão arterial tá ok, só que tem a questão mecânica, falando como fisioterapeuta. Então, há sobrecarga de assoalho pélvico, há também uma alteração na dinâmica respiratória, em relação às gestantes, por exemplo, também pode impactar também diretamente sobre a sua qualidade de vida. Então, são muitos pontos sobre isso que aí justamente estar em acompanhamento com profissionais que tenham essa visão num emagrecimento saudável, né? Nada que esteja exagerado. E trabalhar a autoestima também ao mesmo tempo, né? Lembrando que emagrecimento, muitas pessoas quando estão nesse processo, elas focam literalmente no peso, né? E se pesam todo dia, olham para aquele peso todo dia. E lembrando, quando você vai ir para o processo de emagrecimento, você tem que ir para um lugar de saúde mental, você precisa ir para um lugar onde você vai construir essa percepção e a expectativa real sobre aquilo que você vai construir. Muitas vezes a gente está tão nessa de eu quero para amanhã, então eu quero uma dieta de 10 dias que faça eu perder 10 quilos, eu quero na semana que vem eu já estar com peso tal, eu comecei em novembro a dieta para estar magra em dezembro, para as fotos do Natal. Gente, não é assim.
Sim. naturalmente, da mesma forma como você não acordou de um dia para a noite com um corpo X que você tá aí achando que tá infeliz, você não vai acordar também do dia para a noite com um corpo, com aparência ou com a autoestima de alguém que gosta de si mesmo de um dia para a noite. É um trabalho longo, prolongado, contínuo e ininterrupto. Além também do impacto emocional que pode causar, falando até quimicamente. Porque, por exemplo, se uma pessoa tem hábitos ruins, tem uma questão de liberação de dopamina ali em picos, né? Exatamente. Que vai liberar, vai dar uma satisfação de resultado imediato. Porque come algo, não só em relação ao alimento, há vários hábitos ruins, né? Que é relacionado a álcool, o próprio celular... várias outras coisas, Sim. né? Então dá aquele estímulo de dopamina alta, só que depois cai. E aí a pessoa, quando ela entra num processo desse de emagrecimento, principalmente se não está em acompanhamento profissional, ela pode sofrer esse impacto da ausência ali da dopamina que antes era liberada e acabar causando alguns prejuízos emocionais, e ela vai encontrar a solução em voltar aos hábitos que ela tinha antes. Então, por isso que parece ser muito mais difícil do que realmente geralmente passa a ser mais difícil justamente porque fica retornando aqueles hábitos ruins. E dando continuidade também, né, sobre os episódios que a gente falou, a gente também trouxe a doutora Renata Parente para falar sobre as cirurgias íntimas. Renata, perfeita. Eu já tinha feito algumas lives desde a pandemia. Eu e a Renata, a gente já tinha falado bastante sobre sexualidade feminina. E ela também tem um currículo invejável, a Renata, porque ela se especializa muito em cirurgias minimamente invasivas. Ela tem todo um preparo lá no consultório dela para fazer esses procedimentos de tecnologias para os clientes, né, para as clientes delas se sentirem bem mais satisfeitas, saírem satisfeitas lá do consultório, né, Evelyn? Sim. E o quanto que essa parte da estética íntima e dessas cirurgias impacta a parte da melhora não só da estética em si, mas da funcionalidade. Então, por exemplo, cirurgia de pequenos lábios, de alguns casos de que algumas pacientes que tem alguma alteração funcional ali por conta disso, de que ela precisa fazer um reparo. Outros casos que vai avaliar pensando na parte estética, mas na hora dela analisar, dela avaliar, ela olha que não, na verdade não é tão bem assim, pode ter feito alguma outra coisa para harmonizar a região e a pessoa se sentir mais satisfeita, ou até quebrar alguns mitos, né, de achar que os lábios internos, eles precisam realmente ser sempre numa anatomia escondida, ali, como se fosse aquela vulva infantil, né? Sim, mais escondida, sim. Que muitas vezes as mulheres procuram os procedimentos nessa visão. Nessa expectativa, né? Desse lugar, assim. E tem um outro ponto que eu acho interessante pontuar, assim, sobre isso, é que, às vezes, a pessoa também quer essa coisinha escondida, não apenas por esse repertório, né, dessa vulva infantil, pequenininha, escondidinha e tudo mais, mas talvez até mesmo por um recolhimento da sua própria sexualidade, sabe? Porque quando a gente pensa na sexualidade e pensa na região íntima, a nossa região íntima é sim um lugar de muita vulnerabilidade, né? Então, quanto mais fechadinha estiver, talvez eu queira, na verdade, também fechar um pouco da minha sexualidade, tirar de estar exposto, para poder eu viver aquilo ali, aquele lugarzinho íntimo, ser realmente íntimo, fechadinho, ninguém olha. Sim, a gente entende muito a vulnerabilidade como se fosse algo ruim, né? Exatamente. Sendo que a vulnerabilidade também pode trazer as coisas boas, né? Com certeza, né? Na verdade, o que gera vínculo é a vulnerabilidade. O próprio orgasmo é pura vulnerabilidade e perda de controle durante a relação sexual, exatamente. né? Quebrar um pouco desses escudos que a gente vai criando, né, durante a nossa vida, muito de construção mesmo histórica social, né, do quanto que a gente vai tentando se proteger, e acaba não nos deixando vulnerável a algumas sensações durante essas dinâmicas, né, sexuais. E aí a gente teve a Janelisa, que é maravilhosa. Ela falou sobre menopausa não me pausa. Gente, Janelisa foi incrível. Eu não conhecia ela pessoalmente, né, antes do episódio. E, gente, fiquei apaixonada por ela. Ela tem um astral maravilhoso,
extremamente competente, falando das coisas de uma forma extremamente clara, objetiva, tirou muitas dúvidas. Eu, por exemplo, tô com 42, então assim, já é uma fase em que eu já tô pensando no repertório da menopausa. Evelyn, mas tá 42, você não devia estar se preocupando com isso agora. Na verdade, nós, gente, somos um caminhar de fases distintas, mas que fazem parte de uma mesma vida. E como não me pausar, né? Que era já exatamente o nome do nosso episódio. Menopausa não me pausa. Justamente você cuidando, você olhando para si, você identificando, você entendendo que aquilo faz parte da sua vida. Entendendo que, peraí, eu tô vivenciando isso daqui... O que está acontecendo comigo, né? Se questionar um pouco mais, não ir apenas para esse lugar assim de, ai meu Deus, sou descontrolada, ai eu tô com um calorzão aqui e não tô indo atrás de saber o que está acontecendo comigo. Nem toda mulher passa pela menopausa da mesma forma, nem toda mulher passa menopausa de um mesmo caminhar ali, e isso é muito importante falar, né, Ju? Exatamente, tanto que a gente trouxe nesse episódio, falou sobre o quanto que nós mulheres somos limitadas em determinadas fases da nossa vida. Então, Sim. Quando a gente está durante o período menstrual, é um período que geralmente não existe dinâmica sexual, sendo que a sexualidade, o sexo não se resume à penetração. Exatamente. Então, se for em relação ao fluxo, não seria sobre isso, né? Já que existem vários dispositivos que fazem essa absorção do fluxo menstrual, colocando OB, coletor menstrual, e o estímulo do clitóris pode ser tranquilamente realizado na região externa. Não que a penetração também não possa acontecer, mas se for por conta dos fluidos, né, que sai, se a pessoa não se sentir confortável, então existe sim uma maneira de adequar outros tipos de estímulos em outras regiões do corpo que também podem ser exploradas, que existe uma sensibilidade maior de explorar mesmo e conhecer o seu próprio corpo. Durante também a gestação, que a mulher é colocada num pedestal de maternidade, de mãe, da deusa mãe, que não pode ser tocada. Não pode, então, gente. não que não aconteça, né, durante a gestação, até porque são 9 meses, mas coloca a mulher de uma maneira diferente ali, como se fosse machucar o bebê, como se fosse causar algum prejuízo. A gente aí acaba caindo nos mitos, né? A gente tem muito essa ideia de, tá gestante, vai ter a penetração, e aí vai tocar no neném. Gente, a gente não tá indo numa relação íntima com o Kid Bengala, que vai tocar lugar nenhum. Existe toda uma proteção ali de colo de útero. A gente precisa lembrar que o colo de útero, ele faz toda uma movimentação, sabe? Tem uma adaptação até para a dinâmica íntima, mesmo com o peso do bebê. Inclusive nessa fase é interessante até aprender outras posições que de repente vocês não exercitem para ficar também mais confortável para a mulher já na última fase ali da gravidez. Mas, gente, vai depender também muito dessa vida dessa mulher, que se essa mulher passou a gravidez toda fazendo atividade física, alongamento, não sei o que, vida normal. Não tem essa de, não pode isso, não pode aquilo. Vida normal. Exatamente. E a outra fase também da vida da mulher, a menopausa, né? Que é uma fase que vai chegar. Então, não se sentir limitada. Pelo contrário, se sentir estimulada a ter uma nova visão sobre várias outras coisas e ter em acompanhamento alguns profissionais que possam ajudar em relação às alterações, principalmente estruturais, que estão acontecendo ali, estruturais no sentido de mudar a forma, por exemplo, do canal vaginal. Pode ficar um pouco mais fininho, a lubrificação fica diferente. E isso acaba impactando também as questões emocionais, não só pelas alterações da parte da função em si, que vai causar algum desconforto, mas até pela pressão social, de que já existe aquele impacto da mulher que ela é madura, de que ela é mais velha. O bom é que agora eu pelo menos estou observando que tem mudado bastante isso, porque o novo auge da mulher está mudando, né, Evelyn? A gente vê em Hollywood, aí nos filmes, no cinema, as atrizes, as protagonistas agora têm uma nova roupagem. Não tá vendo mais só as meninas de 20, assim, né? Que tudo, a indústria, na verdade, eu acho que do cinema, da moda, de tantas outras coisas que a gente vem acompanhando, ela vem mudando e vem se adaptando. Por quê? Porque nossa sociedade como um todo, a população como um todo está mais longínqua. Então nós não temos mais uma população que já comumente morre com 60, com 70. Não, a gente tem pessoas aí com 80 anos absolutamente saudáveis,
fazendo atividade física, tendo uma vida ativa, trabalhando. E antigamente não era assim mesmo. As estatísticas mostram justamente isso. Então, assim, a gente precisa estar acostumado com a ideia de que vamos ter mais pessoas maduras numa população como um todo, no mundo, do que necessariamente só essa população já de pessoas muito jovens. Então, a gente precisa estar preparado também para o atendimento a essas pessoas, para a orientação a essas pessoas e deixar de colocar estigmas dentro de idades, entender a idade como não. A partir dessa idade aqui você já não serve mais, já não é mais útil. Mudou bastante a história. E falando em história, foi o tema do nosso episódio 7, que também foi com a Dani. A gente falou sobre história e os tabus do mercado também, do mercado erótico. Então, Dani veio quebrando um pouco desses mitos sobre a procura, né, do sex shop, como que surgiu, e a gente tocou em alguns temas mais sensíveis também, né, mais polêmicos, que eu acho legal. A gente já falou da Dani no comecinho do episódio, lógico que tinha que ter 2 episódios com a Dani. Obviamente. Maravilhoso. E o nosso episódio 8 foi diversidade sexual e saúde da mulher. Maravilhosa, ganhamos bandeirinhas, inclusive. Com a Érica Martins. Para quem não assistiu, né, a Érica falou muito sobre as questões de identidade, de como essa população, na verdade, sofre uma série de questões de adaptação mesmo, tem mais dificuldade de procurar certos profissionais. Ela falou pra gente que ela atende muito frequentemente o público trans, que é um público que, infelizmente, vem sendo muito invisibilizado socialmente, no sentido assim, de acolhimento, de aceitação, de lugares específicos para que esses atendimentos sejam feitos de forma qualitativa e respeitosa, né? Eu até citei a questão de que, assim, enquanto, por exemplo, de repente eu posso deixar a minha sexualidade num lugar assim mais escondido, posso não falar sobre determinadas coisas mais íntimas, muitas pessoas do público trans que realmente transbordam isso através dos trejeitos ou das roupas, quando obviamente optam por isso, né? Então a sexualidade deles fica, infelizmente, nesse sentido mais visível e justamente por isso mais fácil de ser atacada, porque muitas pessoas vivenciam as suas questões de sexualidade ali na intimidade, guardadas entre 4 paredes, né? Fingem, né, socialmente preferências mais normativas e acabam que com isso são mais aceitos e aí sofrem menos violência. No entanto, a violência que a pessoa sofre por estar ali tendo que colocar todas as questões mais íntimas dela para dentro, o tempo todo engolindo, gera um transtorno muito grande. E ela fala sobre os atendimentos dela, né? É um tema delicado no sentido do quanto que impacta para o público, que não é mais minoria, né? Porque antes era dito como público de minorias. Mas minorias. Minorias não é mais minoria. Nada, e o quanto que impacta no sentido de que quando a gente fala sobre sexualidade, geralmente já existe, por questões culturais, históricas, um sentido muito pejorativo, pecaminoso, e pelo fato de que o nome é orientação sexual, identidade de gênero, já faz inconscientemente uma associação de uma forma muito pejorativa, sendo que como se essas pessoas fossem causar algum tipo de violência ou relacionado a vários pontos, mas na verdade são vítimas de muitas coisas, né? E do quanto que o público tá tão preocupado em ter visibilidade e respeito que acaba não tendo espaço para falar do que deveria, na verdade, ser mais importante, que é sobre sua saúde. Exatamente. Né? Tanto de, por exemplo, realizar uma cirurgia de adequação pode impactar em relação às suas funções íntimas ou até os comparativos em relações amorosas entre mulheres, por exemplo, de que uma lubrifica mais, outra lubrifica menos, ou de que existe uma dor na relação com se tiver penetração e deixar isso para lá, porque não necessariamente, não tá pensando nisso agora porque não tem uma visão, talvez uma ideia de que não precisa ter penetrações durante as relações, sendo que pode ter uma preferência pelas penetrações. Exatamente. E deixar cada vez mais para depois fazer tratamentos nesse sentido, ter dor durante exames ginecológicos, né? Então são vários pontos que são importantes a gente trazer, colocar na mesa, conversar sobre isso, que realmente deveria ser o foco de quebrar mitos de que pessoas que têm, por exemplo, sexo entre mulheres não possam gerar também infecções sexualmente transmissíveis
Então, que precisa de proteção. Que precisa de proteção. Né? A gente tem uma ideia, assim, muito vinculada, uma ideia direta de gravidez, né? Então, tanto é que a gente tem uma população que muitas das vezes só se cuida quando está preocupado com gravidez. E, gente, está muito longe disso ser a referência, muito pelo contrário. Você tem que entender que a relação íntima, o beijo na boca, o sexo oral, o sexo íntimo, o coito interrompido que gera gravidez, as pessoas acham que não gera, não tirei antes, não vai engravidar. Gente, não é assim. A gente tem tantos mitos que estão relacionados à dinâmica da sexualidade que não vai para esse lugar de buscar informação, que aí a gente pega muito mais isso para uma população que já sofre muito preconceito. E às vezes na hora que ela vai para um atendimento clínico, ela não, às vezes não tem nem coragem de falar sobre isso. Não se pergunta muitas das vezes coisas sobre a questão da orientação sexual, e quando não se pergunta, se faz perguntas inapropriadas. Sim, a falta de preparo dos profissionais também. No atendimento, no acolhimento. E foi justamente o que a Érica trouxe, porque ela notou essa necessidade dela ir se especializando, porque o público que estava chegando até ela era um público que tinha essa demanda, então ela precisava ter um preparo ainda maior. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que, na verdade, a gente não tem preparo nenhum, porque isso agora que está sendo um pouco mais discutido, mais falado, para fazer com que a gente consiga até ter respeito em chamar a pessoa pelo nome. Gente, o nome social, gente. O nome da pessoa. Social. Ponto. É o nome. É o nome dela. É o nome dela. E de ter vários questionamentos sobre coisas que não convêm ao atendimento, que são, na verdade, curiosidades. Então, sim. Que parece ali que você não está fazendo uma consulta, né? Você está indo para um zoológico e perguntando sobre como é o funcionamento, o que aquele bicho come. Gente, é terrível. Não, é terrível, porque aí a gente torna muito. Eu já recebi esses relatos no meu consultório. E quantas direto. Pessoas deixam de procurar os profissionais por ter tido experiências assim, né? Tanto que até a procura hoje em dia acaba que a pessoa já tenta se identificar com aquele profissional se realmente vai trazer algum acolhimento real ali, já com medo, né? De traumas que já sofreram antes. E no episódio 9, a gente falou sobre os segredos da libido. Os segredos da libido. Com a doutora Ediane Brito. Ediane também, fantástica. Ediane, ela é médica e sexóloga, ginecologista também. E ela tem clínica que trabalha também junto com outro sexólogo. Ela até fez um workshop recentemente também sobre sexualidade. Então, a Ediane, ela é uma das referências aqui. E o quanto que a libido, né? A gente precisa ver os vários pontos, né, da libido, de que não é algo só pensando no hormônio. Que pensar, minha libido tá baixa, testosterona. Preciso só repor e pronto, tá tudo certo. Gente, a testosterona pode estar altíssima, linda, maravilhosa. Mas se você não estiver tendo uma vida onde há espaço dentro da sua rotina, literalmente, para um bem-estar, para um lugar de descanso e para a sexualidade, você vai literalmente estar gastando sua libido com aquilo que você foca. A ideia que a gente tem sobre a libido é que a libido é um lugar assim, é como se fosse um potinho, né? E a gente divide ela em várias coisas, mas que existe um potinho separado só para sexualidade. Não é isso não. Libido é pulsão, a libido né? É um lugar só e é aquilo que te impulsiona, é aquilo que te motiva, é aquilo que te direciona para. E quando você pensa em libido, pensa lá. Quanto do seu dia você está colocando para o seu trabalho? Quanto do seu dia você coloca para o cuidado com os filhos? Quanto do seu dia você coloca para o autocuidado? Isso é que vai diferenciar e fazer um grande ponto ali de colisão para tenho libido para a intimidade, não tenho libido para a intimidade. Por quê? Porque você pode ter utilizado toda a sua energia vital, literalmente, só para trabalhar e resolver problema. Exatamente, e a gente precisa pensar nesses estímulos dependendo da forma como a pessoa se encontra, em qual falha, né, está impactando ali a sua resposta da sua libido. Então, será se é a sua energia que está mais baixa por alguma questão da alimentação? Então, pode ser que a pessoa está com uma baixa libido que vai resolver com um nutricionista. Exatamente. Pode ser que a pessoa esteja com baixa libido que vai resolver com um profissional de educação física. Pode ser que precise de um fisioterapeuta pélvico, porque existe alguma questão estrutural, física, muscular, funcional, ou alguma questão emocional.
ansiedade, depressão, ou relacional. Na verdade, a pessoa tá com a libido ótima, mas só não está tendo desejo por aquela pessoa em função de uma série de coisas que às vezes acontecem no relacionamento, que a gente quer, ao invés de beijar o marido, a gente quer matá-lo. Mas aí a gente não tem como ter libido por aquele que a gente quer matar, não é mesmo, minha gente? Pode ser por questões de medicamentos. Mas não matem, viu, gente? Não tô recomendando matar. Dica de relacionamento. Não mate seu parceiro, por favor, não é legal. Não é legal. É mais caro minha consulta no presídio, tá? Gente? Sempre falo isso no consultório. Que bom saber, então, que Evelyn também atende no presídio. Atendo no presídio. Não gosto, mas atendo, gente. Mas é mais caro, não acho que vale o custo. Bora tentar não matar o coleguinha, bora tentar fazer terapia de casal e resolver as questões. Por favor. Antes de a gente matar o marido dormindo. E a gente também lembrou das alterações em resposta dos medicamentos, então pode ser que a pessoa esteja tomando algum ansiolítico, antidepressivo. Pode sim também reprimir a libido. E pode ser que por último lá o hormônio, né? As questões hormonais. Então olha o tanto de coisa. E impacto social, cultural também, porque diferente dos homens que geralmente foram estimulados, nós mulheres, na verdade, nós fomos inibidas, reprimidas. Então, muitas vezes no dia a dia não existe nenhum tipo de estímulo cerebral para fazer a liberação das substâncias necessárias para respostas sexuais de ereção clitoriana, lubrificação. Então, trazer para o dia a dia leituras, podcast sobre sexualidade. Fora que você pode estar com baixa libido por causa do outro tema que a gente falou no outro vídeo, que é corrimento vaginal. Exatamente. E às vezes está acontecendo alguma coisa ali com o seu corpo, você está sentindo assim que sua calcinha está ficando mais molhada durante o dia, você fica preocupada com aquilo ali, você acha que tem um cheiro diferente, você colocou às vezes na sua cabeça que está com um cheiro diferente, tá tendo um corrimento de uma cor diferente ali, você já acha que está com algum problema. E aí muitas mulheres, infelizmente, quando vão falar pro parceiro, amor, eu acho que eu tô com um corrimento, eu preciso de um ginecologista, ao invés de o parceiro dizer, vamos junto, né, vou me consultar também para ver como é que eu tô, muitas das vezes verbalizam isso dentro de uma dinâmica. O que é que tu tá fazendo para te estar com corrimento, não sei o que e tudo mais? Acaba julgando. Gente, acaba julgando, acaba achando que tá traindo e por isso que tá com alguma coisa. Gente, nossos corpos mudam, nossa região íntima passa por fases distintas que estão vinculadas tanto à menstruação quanto a outras dinâmicas quaisquer, alimentação e tudo mais, mudanças hormonais, maior nível de estresse, tudo isso altera a nossa flora. Então a gente atendeu 2 médicas incríveis, inclusive uma falou sobre um exame que hoje em dia a doutora Larissa. Tinha aqui. A gente trouxe a doutora Larissa Cruz e a doutora Anne Caroline, ambas são ginecologistas e são cirurgiãs também. Então elas trouxeram um pouco sobre a rotina delas em relação a essas demandas, e que elas também trabalham muito com justamente quebrando os mitos, né, o que é corrimento vaginal, o que é muco saudável, porque o canal vaginal faz a sua autolimpeza, que é importante para essa saúde e manutenção da flora vaginal. E existe o exame que a Larissa estava falando aqui pra gente, que ela faz o exame, então ela faz a coleta e ela mesma analisa ali na lâmina como que tá aquela flora, se é realmente candidíase, porque existem sintomas que são parecidos e que acaba confundindo a pessoa, se é uma vaginose citolítica, se é uma candidíase, ou se é uma vaginose atrófica porque a pessoa está tomando anticoncepcional por muito tempo, ou de modo contínuo, ou se está na menopausa, ou se é uma vaginose bacteriana. Então, tudo isso, durante uma avaliação mais precisa, o médico, pela sintomatologia, já consegue também ir detectando, pedindo exames laboratoriais, e também com esses exames que são tem uma especificidade, né, maior, uma sensibilidade maior para conseguir detectar e prescrever medicamentos e outras condutas que serão importantes para o paciente. O que eu acho mais incrível nesse sentido é que, assim, as poucas pessoas divulgam que existem exames mais específicos para entender melhor o que está acontecendo. Muitas mulheres sofrem aí com uma série de tratamentos de repetição, literalmente mudando às vezes de médico em médico, ginecologista para literalmente dizer praticamente a mesma coisa e passar praticamente o mesmo tipo de exame e também de tratamento. Vendo que claramente a pessoa já vem assim do 5º, 10º tratamento daquilo ali e não adianta absolutamente nada. E muitas vezes porque está fazendo, por exemplo, o uso de antifúngico, sendo que ela está só com uma acidez ali vaginal por algum motivo, está sendo motivado por alguma outra coisa.
E no episódio 11, a gente trouxe a Ceane Mello, que ela é escritora maranhense de literatura erótica. Exatamente. Então, inclusive, lançou o segundo livro. Foi essa semana. Já está aí para ser vendido na Amazon, se não me engano. Só ir lá na rede social dela que tem um linkzinho para vocês comprarem. Nossa, esse episódio ficou incrível. Falei, me arrepiei aqui. Ela trouxe uma parte do livro dela, ela leu um pedacinho pra gente. Então, se você não assistiu esse episódio, corre lá pra assistir, porque ela trouxe, e o bacana é porque é numa linguagem bem maranhense, é uma leitura levíssima, traz um pouco de humor, traz um pouco da visão do dia a dia mesmo, de coisas que a gente não... vida real. Vida real. Erotismo num repertório real, né? Aquele erotismo do entregador de pizza, chega, a mulher já tá de biquíni, eles vão pro sofá, não, entendeu? Porque não é assim, gente. Vida real não acontece, não. E até porque tem um objetivo de impactar a mulher, né? Que é o principal foco ali da leitura, para fazer com que ela seja estimulada de alguma forma. E a Ceane, ela tendo essa expertise, né? Ela tendo esse dom da escrita, ela trouxe pra gente. E o quanto que isso pode agregar em relação a várias outras disfunções que a gente estava falando anteriormente. Então, se a pessoa está com uma disfunção de libido, que a gente falou agora há pouco, da importância de trazer no seu dia a dia leituras, ou trazer um pouco mais sobre a sexualidade, leituras como, por exemplo, do livro da Ceane, né? Ou várias outras questões, por exemplo, dores na relação sexual. Muitas vezes o cérebro, ele já associa o sexo como ruim, aquela memória negativa. Então, a importância de fazer um resgate desses estímulos, né, cerebrais para ressignificar a sexualidade, vendo a partir de outros pontos de vista, não em alguns vídeos que são feitos para o público mais masculino, que tem aquela visão muito penetrativa, de que chega e não tem todo aquele estímulo. Não tem preliminar. Não tem preliminares, não tem nada. Chega chegando. Chega porque a mulher olhou o falo, ela vai dizer, meu Deus do céu, já tô toda molhadinha. Não é assim não, gente. A vida real, a gente pode até achar bonito, assim, olha que bonito, né? Mas a gente não fica molhada só porque a gente tá olhando, não. Tá? Mas assim, no pornô, né, no clássico mesmo, que é muito falocêntrico, a ideia é mais ou menos essa, né? Do homem chegou sem camisa, tirou a roupa, a mulher já tá excitada. Inclusive, o legal desse episódio foi que a Ceane, ela trouxe uma visão dos escritores da literatura erótica sobre a pornografia, que a gente tem essa visão bem pesada mesmo sobre o que é pornografia. Totalmente negativa. E, na verdade, a visão de algumas pessoas de tentar tomar esse lugar e de ressignificar eles a pornografia saudável. Como sendo um lugar onde você pode realmente tirar alguma coisa de proveito, né? Alguma coisa de positivo, algum aprendizado. Só que é muito difícil filtrar isso. Porque eu acho que um grande problema do entender também como um lugar um lugar possível de conhecimento mas acaba que quem primeiro consome esse conteúdo são as pessoas que estão imaturas sexualmente. Então ela não vai saber filtrar. Então o que falta, na verdade, é o que é legal e o que não é legal, o que é apropriado. É o incentivo para as pessoas que estão à frente, diretoras de filmes que são mulheres que têm essa preocupação, ou de escritoras, como a gente trouxe, a Ceane, né? Então, ter esse tipo de estímulo e trazer representatividade, trazer visibilidade para que as pessoas conheçam o conteúdo delas e, a partir disso, vão conseguir ter um pouco mais de discernimento, entender o que é mais legal, o que pode fazer mais sentido, né? De procurar, já vai conseguir trabalhar e ficar mais inteligente para o que faz sentido para você na hora da sua busca, né? Do que consegue encontrar algo que seja ainda mais saudável. Então, do primeiro episódio a hoje, né? O primeiro a gente falou sobre mitos e verdades sobre sexualidade feminina, e do segundo ao 11º foram com convidadas, e hoje eu acho até que em todos os episódios a gente falou sobre mitos e verdades, viu? A gente quebrou porque mitos. Literalmente a gente foi batendo de frente assim com um monte de coisa que já é pré-estabelecida socialmente como verdade, e a gente trouxe especialistas aqui justamente para corroborar
com uma ideia de que não é daquele jeito, de que a gente pode fazer diferente, a gente pode acessar, inclusive, profissionais especialistas que trazem pra gente, né, conteúdo de verdade, né, informação séria, sem necessariamente sensacionalismo, uma coisa objetiva, científica, né? A gente não tá nada aqui do, não sei o que eu pensei, não sei o que, voz da minha cabeça me trouxe isso como referência, fonte, voz da minha cabeça. Não é, muito pelo contrário, a gente estuda pra caramba e trouxe gente muito qualificada e capacitada justamente para colocar os mitos e verdades aí sobre cada uma das áreas, e vem muito mais por aí, viu? A gente não tá parando por aqui, não. Hoje é apenas assim um resumão aí pra de gente tudo que aconteceu. Não é um ponto, é uma vírgula. Justamente para a gente dar continuidade. Por quê? Porque muito mais coisa vem por aí. A gente hoje resolveu, assim, realmente prestigiar todas as convidadas que estiveram aqui conosco, agradecer muito o público, temos cada vez mais seguidores, tanto no Instagram quanto no YouTube, eu fico muitíssimo feliz por isso, né, Juliana? A gente fica muito agradecida. Muito. Por inclusive, colocar esse projeto para frente, tirar finalmente e as pessoas estarem levando o nosso projeto a sério, que, como eu disse, não foi assim, vamos aqui fazer um negócio aqui, estamos lá na nossa casa, fazendo nadinha, não leu um livro na vida e resolvemos fazer um podcast. Nada, não, gente, não é. A gente parou para analisar, pensar em convidadas que fossem trazer um pouco, como a Evelyn falou, tentando quebrar os mitos e falar algumas verdades que a gente não conseguiu trazer no primeiro episódio. Sim. E já pensou em falando, né, durante todos os episódios. E de conseguir chamar pessoas que tinham realmente um currículo. É isso, gente, ao vivo mesmo. Um currículo que fosse legal, que fossem realmente especialistas, pessoas que já tivessem algum nome no mercado para que conseguisse representar e trazer um pouco das suas experiências para trazer mesmo esse conhecimento, né, para todo mundo. Nós temos pessoas que a gente confia no trabalho e que entendem e que, da mesma forma como nós pensamos a mulher como um ser completo e complexo e que precisa, sim, de muita informação, nós trouxemos pessoas em que a gente confia no trabalho, confia na qualidade, confia naquilo que verbalizam para poder a gente trazer aqui para o nosso lugar, porque assim, Intimamente Pode é um lugar de intimidade, onde você pode, sim, falar sobre tudo, mas tudo aquilo que vai ser falado vai ser muito bem pensado e a gente não vai colocar nenhuma informação aí para induzir você ao erro de modo algum, muito pelo contrário, o objetivo é você ter uma vida saudável, feliz, cheia de muita informação e contando com a gente para isso. E a gente pensou nesse formato de temporadas, de blocos, para fazer com que a gente pudesse o tempo inteiro estar assimilando as ideias, fazendo com que realmente consiga encaixar e fazer com que a pessoa absorva ali a informação. Sim. E agora também a gente quer ouvir de vocês, para deixar nos comentários, seja no YouTube, seja no Instagram, seja através de outras plataformas que consigam ter algum contato com a gente, qual é a sugestão que vocês dão. O que vocês querem saber? Estamos aqui para responder. O tema, alguma convidada que vocês acham que seria interessante, uma especialista de que vocês queriam aqui com a gente, para que a gente consiga pensar já nesses próximos episódios, porque vocês ainda não vão se livrar da gente. É como eu falo na fisioterapia. Digo assim, olha, eu sei que você tá cansada de estar fazendo exercício e tudo mais, você não vai se livrar tão fácil assim não, porque exercício é para todo sempre, amém? É isso mesmo. Informação de Juliana e de Evelyn vai ser para todo sempre, amém? Vai ser para todo sempre, amém? Bora seguir com esse conteúdo de qualidade, com muita informação. Conto com vocês justamente para dar sugestão de tema, coisa que vocês querem saber, e já vejo vocês no nosso próximo episódio. Não deixe de seguir, comentar, compartilhar e curtir aí e ativar todos os sininhos das redes sociais para poder, quando ter conteúdo novo, né, vocês estarem ligados. É importante pra gente, gera justamente a possibilidade da gente entender que você tá engajado aqui com a gente e que você quer saber mais. Um beijinho para vocês, gente, até breve. Beijo, foi um prazer estar com vocês e até a próxima.